Paz e graça, igreja. Glória a Deus. Tem uma atmosfera diferente aqui hoje, hein? Sentindo uma presença diferente. Glória a Jesus. Antes de mais nada, eu queria dar um pequeno testemunho para glorificar o nome do Senhor. Há 9 anos atrás, eu saí daquela penitenciária, como muitos aqui já ouviram, outros não. Eu não tinha um tênis para calçar. E eu sabia que não ia ser fácil para refazer minha vida, para restituir, buscar dar a volta por cima. E ao longo desses 9 anos eu vi o quanto Deus é bom, não pelo que Ele me deu, mas por me dar a condição de conquistar, de lutar, de ter saúde para chegar até aqui, Porque as conquistas, elas com certeza fazem diferença na nossa vida. E hoje, graças à misericórdia do Senhor, eu tive mais uma conquista. Troquei o carro, e assim, foi um negócio muito bom, assim, que Deus me proporcionou. Fiquei muito, assim, impactado como que as coisas aconteceram. Eu não imaginava que seria agora, mas surgiu a oportunidade. Quando a bênção passa, você tem que segurar, E aí eu, no carro ali, louvando a Deus, Deus me fez passar aquele filme ali na cabeça, de quando as coisas começaram. E é muito bom, É muito bom quando você vê que Deus, Ele te honra quando você faz a sua parte, quando você está levando a sua vida determinada a glorificar o nome dEle, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, E aí eu até coloquei no meu status lá, assim, alguns carros que Ele me abençoou, E assim, é tudo realmente para glorificar o Senhor, sabe? Eu fico muito feliz, porque eu sei que quem me conhece sabe que jamais eu quero aparecer, quero mostrar, quero ser destaque, não, de forma alguma. Eu quero sempre glorificar o nome do Senhor. E Deus, Ele é tão tremendo nos detalhes. Até mandei para o Tim, quando eu saí de lá, mandei para o pastor. Eu não imaginava, no dia que eu fui lá olhar o carro, a proposta e tudo, eu encontrei com ele lá, com o Lelei, que é filho do Tim, Um menino diferenciado, muito carinhoso, muito atencioso, um menino, assim, bacana demais, Aí recebeu eu lá, assim, com muita alegria, com muita satisfação. Só que eu não imaginava que hoje, na hora de eu ir lá buscar o carro, seria ele que iria me entregar o carro, que ele tinha essa função lá. E aí eu vi um detalhe de Deus ali, pelas mãos de um homem de Deus, pela mão do menino tão abençoado, eu recebi essa bênção. Então estou muito feliz, que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, livro de Josué. Hoje a palavra vai falar com nós a respeito de sacrifício, de conquista, e vai falar com nós a respeito de obediência. E eu creio que, ouvindo essa palavra aqui, se você não tinha essa visão, que hoje o Senhor vai te passar através dessa mensagem, você vai começar a ver o quanto importante é fazer com que a glória de Deus, ela venha realmente resplandecer sobre os nossos dias, sobre a nossa história, A gente tem que fazer algo para isso acontecer. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele quer que nós também venhamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é realmente obedecer, em primeiro lugar, A gente tem que obedecer, a gente tem que crer naquilo que Ele direciona, naquilo que Ele mostra. E a segunda parte é uma parte que poucos agradam e poucos gostam, que é a parte do sacrifício. Esse sacrifício, quando ele é feito com determinação, com amor, com dedicação, vai indo, ele se torna um prazer.
Mas o sacrifício ele anda junto. Eu acho que o maior sacrifício foi feito naquela cruz. Nós sabemos disso. Não há outro sacrifício que possa ser feito igual, comparável ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Mas nós também temos que fazer o nosso sacrifício. Sacrificar a nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. Sacrificar o nosso tempo para a gente ter, né, tempo suficiente a qual nós vamos ter condição de agradar a Deus e glorificar a Deus. Porque hoje uma das coisas que o inimigo mais tem tirado da gente é o nosso tempo. E principalmente para a gente não ter tempo para Deus. Então, se você não sacrificar alguns gostos, algumas vontades, algumas coisas particulares suas, você nunca vai ter tempo para Deus. Então é necessário você sacrificar o seu tempo para você ter um devocional toda manhã, você ler pelo menos um pouquinho a Bíblia, para você ter um momento de oração, porque isso é remédio, isso é combustível para uma vida espiritual. Amém? Josué capítulo 6. Glória a Deus, aleluias. Josué capítulo 6. Deus é bom. Glória a Jesus. Chegou a tempo da palavra. Glória a Deus. Deus é bom. A minha digníssima chegou a tempo, Tim. Deus é bom. Quem aí já alimentou a história de Jericó, as muralhas, né, que caíram por terra ali? Quem já alimentou essa história? Glória a Deus, é uma passagem tremenda. Vale a pena ler o texto todo, o capítulo todo. Nós vamos ler só alguns versículos, mas que você venha estudar posteriormente, né? Começa lendo lá do capítulo 1 mesmo, né? Quando eles ali adentram a terra prometida, saem daquele deserto, o povo de Israel, né? Não aqueles que saíram lá da escravidão do Egito, mas os seus descendentes, a sua descendência, porque somente 2 passaram, né, por aquela prova do deserto e alcançaram aquela, né, terra prometida. Nós sabemos que só Josué e Calebe tiveram essa honra. Até mesmo o próprio líder daquele povo, que era Moisés, ele não teve essa honra, né? Então vale a pena você ler Êxodo, você ler Josué, você ler Deuteronômio. São livros extremamente importantes. Mas esse livro de Josué, ele tem um gostinho diferente, porque é o gostinho de estar herdando ali, de estar tomando posse daquela promessa tão desejável, tão desejada, que era aquele povo conquistar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, né? Então essa conquista, ela era tão importante para o povo, que mesmo os que saíram do Egito não conquistando isso, a sua descendência também ansiava por isso, porque cresceu ouvindo isso, cresceu conhecendo essa promessa e queriam desfrutar disso, né? Então eles chegam ali e começam a ter uma instrução, né? Primeiro ali o povo recebe um novo líder, que é Josué, que vem dar sequência à liderança de Moisés, um homem muito abençoado, um homem diferenciado, Josué. E Josué, ele tem instruções ali, e ele começa a liderar aquele povo. E o primeiro obstáculo que aquele povo ali tem é atravessar aquele rio Jordão ali, né? Que era mais ou menos um retrato do Mar Vermelho, pela dificuldade que seria atravessar aquele rio. Um rio muito grande, muito imenso, muito complicado de estar atravessando a nado, né? E Deus fez com que aquele povo viesse atravessar a pés secos, né? Deus abriu também aquele rio, parou aquelas águas e mostrou para aquele povo o poder dele novamente, pois já tinha mostrado para os pais desses que atravessaram o Jordão, atravessando aquele Mar Vermelho, aquela imensão de águas, né, e vendo ali todos aqueles que perseguiam aquele povo serem mortos ali, e o Senhor, né, dá cabo da vida daqueles que perseguiam
né, o povo de Deus, que escravizava o povo de Deus, e que até o último momento tentou ali correr atrás e tentou de alguma forma, né, não aceitou aquele povo ser liberto pela misericórdia e graça do nosso bom Deus. Então aqui, depois que eles atravessam esse Jordão, eles vão ter a primeira conquista, que é uma conquista que aos olhos humanos parecia impossível. Uma cidade extremamente forte, extremamente protegida, sabe? Uma cidade totalmente fechada, imensa a cidade. Nós vamos ver que a cidade de Jericó, aquele muro de Jericó, era 40 quilômetros para você fazer a volta sobre aquela cidade. Você imagina o que é 40 quilômetros? Não sei se todo mundo aqui tem noção de quilômetros, mas 40 quilômetros é muita coisa. Não é pouca coisa, não. E aquele povo tinha essa missão ali de conquistar aquele lugar, mas não seria fácil. Mas não seria fácil. Primeira coisa era eles acreditarem que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Jordão para eles passarem, seria o mesmo Deus que iria dar aquela cidade sobre as mãos daquele povo. Então, o primeiro obstáculo era o povo crer na promessa do Senhor mais uma vez, né? E esse também é um grande desafio que nós temos no nosso dia a dia. Não deixar de crer, independente das circunstâncias, independente do tamanho do problema, nós temos que perseverar crendo, porque grandes são os testemunhos que nós temos, que Deus é grande e poderoso, e que não há nada impossível que Ele não possa fazer. Mas nós ainda temos essa dificuldade quando nos deparamos com Golias, com problemas difíceis. A nossa fé, muitas das vezes, ela é estremecida, ela é abalada. Porque nós deixamos de olhar para os testemunhos, deixamos de olhar para a Bíblia e focamos no problema. Aí o primeiro erro. Temos que focar na palavra, no testemunho. Se Deus abriu o mar, Ele não vai resolver esse probleminha meu? Peraí, ué. Se Deus deu a Davi, um pequeno homem daquele, a capacidade de derrubar um gigante com uma pedrinha, como que Ele não vai me dar a capacidade de vencer os meus obstáculos, as minhas adversidades, os meus problemas? Como? Se eu for fiel e temente a Ele? Então basta olhar para a palavra, amém? Vamos ler aqui o texto, em nome de Jesus, capítulo 6, o meu título diz assim: Jericó é destruída. Glória a Deus. Diz assim o texto: ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E sete sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso, digno, Pai, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então nós vemos aqui uma promessa, né, que o Senhor já tinha dado na mão de Josué, daquele líder, a cidade de Jericó.
já tinha dado a ele aquela condição de vencer, né, aquela fortaleza, porque era uma fortaleza. Gente, para e pensa comigo. Muros de aproximadamente 12 metros de altura. Um poste tem quantos metros, pastor? Você sabe? Eu não sei ao certo. Segundo aos estudos, né, a gente vê muitos tipos de estudo, aproximadamente 12 metros, igual o pastor está falando que em alguns lugares chegava a 18. E de largura aquele muro, tinha lugares que tinha 5 metros, 4 metros. E eram 2 muros, não era só um muro. Era uma fortaleza, gente. Imagina. Era uma coisa assim, estrondosa. Agora imagina você. O Senhor vira para você e fala, aqueles muros vão vir abaixo. Mas como assim, Senhor? O Senhor vai mandar um meteoro aí de cima? Como que isso vai acontecer? Como que vai ser isso? Aquilo ali parece uma fortaleza, aquilo ali parece que nunca vai ao chão. Aos olhos humanos, olhando naturalmente, é indestrutível. O que eu quero que você entenda e que o Senhor quer que você venha refletir? As coisas de Deus não podem ser julgadas no natural. Se você quer viver e permanecer no natural, você não vai compreender as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são sobrenaturais. Elas vão além do que nós possamos compreender, entender. Por isso, foge a nós entender a grandeza do nosso Deus. Por mais que a gente busque, leia, por mais que a gente tenha vivência, que a gente tenha experiências com esse Deus, nós não vamos conseguir mensurar a sua grandeza, o seu poder. E aquela cidade parecia realmente indestrutível, mas já estava declarado. Como está declarado na minha vida e na sua vida, muitas promessas, que a partir do momento que você deixar de viver o natural e passar a fazer a sua parte buscando viver o sobrenatural, as coisas vão começar a acontecer. Tem gente que não desfruta dessas coisas porque permanece no natural. Por que uns conquistam muito, ou alguns prosperam muito, alguns, eu não digo prosperar financeiramente não, eu digo em todo conhecimento, em todo poder e graça. Por que alguns têm experiências maiores do que outros? O erro está em quem? Em Deus? De maneira nenhuma, na palavra, menos ainda. O erro está em nós, quando deixamos de fazer a coisa como deve ser feita. Porque tudo de Deus é condicional. A única coisa que é um presente, que é uma dádiva, é a salvação. E mesmo assim ela é condicional, porque se você não crê no nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você não entregar a sua vida para que Ele venha ser Senhor da sua vida, você não toma posse dessa bênção. Então as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Eu tenho que fazer algo. Não basta somente eu vir à igreja, sentar aqui, ouvir um sermão e sair dali e não fazer, não ter atitudes, não ter ações. Eu preciso ter obras. As obras vão testificar a minha fé. Eu preciso fazer algo, eu preciso dar fruto. Eu preciso obedecer ao que eu tenho aprendido. Nós falamos aqui, na última oportunidade que eu tive de pregar aqui, nós falamos aqui de algumas coisas que são necessárias para a gente confessar o Senhor diante dos homens. Não basta só levantar a mão, tem muitas coisas além de levantar a mão que fazem parte dessa confissão. Quem lembra da mensagem? Quem não ouviu a mensagem, não ouviu, venha novamente assistir essa mensagem aí, assiste ela na gravação lá no Facebook, porque é muito edificante. A gente tem que fazer a nossa parte. E aqui o povo, eles têm uma missão que é dada por Deus,
que também não é uma missão qualquer. Não é algo simples. Gente, quem gosta de caminhar aí? Quem gosta de caminhar? Hã? Quem gosta de caminhar sabe o que é 1 quilômetro, né? Sabe o que é 2 quilômetros, 3, 4 e 40. Hã? 40 quilômetros. É um chãozinho, né? Hã? Ó, mas é sem tênis bom, viu? Tem que ser de sandalinha mesmo, sem sapato bom. Com amortecedor, de mola. Hã? Tem muita poeira no caminho aí. Não é asfaltadinho igual hoje em dia, não. Hã? A reflexão, começa a imaginar. O Senhor falar para você dar uma volta de 40 quilômetros todo dia. Hã? Começa a imaginar aí. O grau de dificuldade, de sacrifício, de obediência que você tem que ter para tomar posse de algo que já te deu. Ele já te deu, ele não vai te dar, ele já te deu, mas você tem que fazer o que ele está pedindo. Ele tem que fazer o que está... O povo ia ver o muro cair se eles não fizessem o que Deus pediu? Mas já estava na mão, deles. Amém? Então foram 6 dias, foram um dia só? Deu pelo menos um intervalo, gente? É brincadeira, a gente ri, mas é brincadeira, né? Mas por que Deus quis mostrar esse grau de dificuldade para mim e para você, através dessa mensagem? Porque o mundo, ele é terrível. E ele luta e conspira todo momento para que o caminho do Senhor fique difícil para aquele que quer seguir a vontade de Deus. O mundo nos odeia. E ele faz de tudo. Ele aumenta a cada dia essa pressão, a dificuldade, para que eu e você venha desistir, para que eu e você não venha crer. Então imagina, 6 dias consecutivos, você dá uma volta de 40 quilômetros, ó, água lá era difícil, alimento escasso, muita coisa, muita dificuldade além da caminhada. Um sol escaldante, homens ali carregando aquela arca. Imagina, gente. Gente, o reino de Deus é conquistado com muito, não é pouco não, não é mais ou menos, não, é muito esforço. E aquele povo se depara com essa missão. Eu acho que na hora que Josué começou a falar com eles, muitos falaram assim, opa, deixa eu sentar aqui, porque isso é verdade mesmo, porque tá de brincadeira. O Senhor já falou que nos deu, ele pode dar um sopro lá, que lá cair, e nós entrar para dentro daquilo lá, ué. Para que ele quer que nós morre de andar, de cansar, Não estou entendendo esse Deus não, ué. Porque sempre tem um murmurador, né, gente? Sempre tem um que reclama, põe um pezinho para ele carregar, ele chora igual criança. Não é ou não é? É, ué. É igual quando a gente abre campanha aí, que a gente entra para um jejum, entra para uma oração na madrugada, só vê a gente murmurando. É difícil a pessoa entrar para a prova rindo e dando glória a Deus. É difícil. É a realidade. Só que se a gente parar para pensar, isso é tão pequeno em vista da dificuldade que aquele povo enfrentou. Às vezes nós reclamamos por coisa pequena. O propósito da gente aqui é coisa, no ditado popular, é mamão com açúcar. É mamão com açúcar em vista do que aquele povo tinha que fazer, o sacrifício que aquele povo teve que fazer para conquistar as cidades ali. As guerras eram correndo risco de morte. Não era uma coisinha boba aí que a gente às vezes escuta uma palavrinha do irmão que a gente não gosta, já não quer vir na igreja mais, já se sente ofendido. Antes o povo arriscava a sua vida em meio às guerras para conquistar, para poder glorificar o nome do Senhor, para poder cumprir o chamado ali, o propósito que o Senhor tinha em cada missão, em cada guerra ali.
Porque cada lugar que foi conquistado teve que ter muito sacrifício. Teve que ter até sangue derramado ali. Alguns com certeza pereceram. Agora, será que você e eu estamos dispostos a perecer para glorificar o nome do Senhor? E aquele povo tinha essa missão, 6 dias, 40 quilômetros. Aí depois ficou difícil até de acreditar. Aí você imagina isso aí, vezes... O que o texto fala? Vezes 7. Faz uma calculadora rápida aí. Hã? Dá para chegar aonde, hein? Não, imagina isso. Gente, fala uma caminhada de 2 quilômetros na Andradas, neguinho já volta abrindo o bico. Não é ou não é? Que a Andradas, acho que é 2 quilômetros para ir, 2 para voltar, né? Chega em casa com as pernas até bamba, tremendo. Hã? Imagina mais de 200 quilômetros num dia, debaixo de sol escaldante. Hã? O que o Senhor quer falar comigo para você? Não vai ser fácil você conquistar o que eu tenho para você, não. Não vai ser fácil, não. Mas você está disposto? Já é seu. Já é seu. Já é nosso. Já está na nossa mão. Mas você tem que lutar. Você tem que guerrear. Você tem que batalhar. Você tem que passar pela prova. Murmurando, igual o povo ficava no deserto? Porque se for murmurando, vai ficar no deserto. Mas se for dando glória a Deus, vai passar pela prova, vai conquistar e vai criar testemunho. Essa história aqui, gente, para quem não tem fé, para quem não é espiritual, não passa de um desenho em quadrinho. Ficção, não existe isso. Loucura. As coisas de Deus são loucura. Eu olho para a minha vida, eu paro e começo a analisar, falo, é uma pequena loucura, mas Deus tem feito eu viver loucura. Porque com tão pouco tempo, Deus me abençoou tanto e tem me abençoado tanto. Aí eu passo nas ruas aqui no bairro, começo a deparar com algumas pessoas que eu convivi, e o mesmo tempo que eu fui lá embaixo e que Deus tem me levantado, que Deus tem me erguido, essa pessoa foi e ficou e está lá. E não quer sair de lá. Está conformada. Está lá ainda. E eu passo e olho, eu fico triste. Triste de ver que aquela pessoa que cresceu comigo, que errou como eu errei, que falhou como eu falhei, está lá ainda. Eu já estou voltando e ele está lá ainda e não quer sair de lá. Não consegue nem enxergar que há possibilidade de voltar. É muito triste. Mas são pessoas de coração duro, que às vezes nem o sofrimento, nem a dificuldade, nem a escravidão do mundo, do vício, da vontade própria, consegue mostrar para ele a misericórdia de Deus. Porque o que me mostrou a misericórdia de Deus foi a luta, o sofrimento. Quando eu enxerguei a misericórdia de Deus, que eu me agarrei a ela, eu estava assim, sem esperança nenhuma. Mas eu falei, ou é aqui, ou está tudo acabado. Ou é nos braços, nos pés do Senhor, ou está tudo acabado. E aí eu investi toda a minha força. Eu me sacrifiquei. Eu me recordo, às vezes eu levantava 8 horas da manhã, todo mundo alimentando, tomando café, comendo alguma coisinha, e eu sabia que eu ia passar o dia inteiro sem comer.
porque eu já não aguentava mais aquela situação e eu queria que Deus mudasse a minha história. Mas eu entendi que eu precisava pagar um preço, que não adiantava só eu levantar a mão e falar: Jesus é maravilhoso, eu te aceito na minha vida. Não, eu tinha que fazer algo para provar para Deus que eu estava disposto a passar pelo fogo, passar pela água, que eu estava disposto a me sacrificar, a largar das minhas próprias necessidades, para que Ele viesse me dar a condição de ter uma nova chance. Então foi muitos dias. Eu comentei com o pastor, às vezes eu jejuava, eu não sabia nem jejuar, não sabia, e Deus foi me ensinando com os erros, mas eu cumpria com o meu propósito, eu ia até o fim. Eu fiz propósito lá que eu fiquei pele e osso. Ah, mas Deus não quer isso não. Realmente Deus não quer isso não, mas eu quero, eu preciso. Eu falei que uma vez, eu conheci um homem que me ensinou muito. Ele virava à noite no joelho. Tem gente que tem dificuldade para orar 10 minutos na madrugada. Esse cara começava a orar às 8 horas da noite, ele só parava às 5:30 da manhã. 10 para 5 da manhã, que era o horário que acendia a luz, o pessoal arrumar para ir para a rua. Imagina você, 8 horas da noite, você entrar no joelho e só sair 4:30, 10 para 5 da manhã. Um dia eu falei: não, isso não existe, isso aí ou é fanatismo ou é loucura, isso não existe. Aí eu cheguei para ele e perguntei: ô irmão, como é que você consegue trabalhar no outro dia? Sair daqui, subir numa moto e ir trabalhar? Ele falou: se eu não fizer isso é que eu não consigo. Se eu não fizer isso é que eu não consigo. Eu é que sei o tanto que eu errei e o que eu fiz. Eu é que sei, ninguém sabe. Eu é que sei o tanto que eu preciso. Eu preciso me humilhar diante do Senhor e clamar a misericórdia dEle. Esse cara devia ter muitos inimigos, que estavam às vezes esperando uma oportunidade de pegar ele ali na porta ali, igual muitos são pegos. Mas aquele propósito, aquele compromisso, aquela entrega, aquela dedicação que ele tinha, Deus honrou. Ninguém encostou num fio de cabelo dele. Gente, não adianta a pessoa falar assim: ah, esse trem de jejum, esse trem de propósito, esse trem de campanha, esse trem de ficar subindo um monte, esse trem de ficar... Não, basta eu só ser obediente à palavra. Não vai nessa não, gente. Não vai nessa não. Não vai nessa não. Nós precisamos pagar um preço. E não é só, eu volto a dizer, o principal preço é a obediência, que já é um grande sacrifício. Você obedecer a Deus no mundo de hoje que conspira totalmente contra a vontade de Deus. Esse já é um grande sacrifício. Mas tem algo a mais. Tem algo a mais. Você quer ver o poder de Deus como este povo aqui viu? Muralhas cair à sua frente, coisas impossíveis cair por terra à sua frente. Se entrega mais. Se entrega mais. Ora mais. Talvez você ora pouco e você acha que você ora muito. Talvez você jejua pouco. Gente, às vezes eu falo por mim, às vezes eu abro umas campanhas de jejum aí, eu vou jejuar até meio-dia, acordo 8 horas, 6 horas, 6:30, às vezes 8 horas eu estou saindo de casa, 7:30, depende do dia, aí fica até meio-dia ali sem comer. Isso não gera sacrifício nenhum não, gente. O Espírito tem me cobrado, tem falado comigo: Alexandre, isso não é sacrifício não. Isso é trocar bala, apesar que a gente não faz nada por barganha, mas isso aí é sacrifício, gente, é sacrifício. Olha o que o texto está falando com a gente aqui, são 40 quilômetros, todo dia, e depois mais de 200 quilômetros no último dia, que o povo já estava exausto. Deus não podia dar uma coisa mais fácil? E por que ele decidiu fazer dessa forma? Para mostrar para a gente também, nos dias de hoje, para mostrar para todos, toda geração que leram isso aqui, que tem que ter sacrifício sim, tem que ter entrega sim,
Tem que pagar preço, sim. Tem que renunciar à sua vontade, sim. Não adianta só querer vir na igreja e escutar uma palavrinha, chegar ali fora e falar, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu entreguei minha vida, Jesus é fiel, Deus é maravilhoso. Isso é bom, mas não é o suficiente, gente. Não é o suficiente. Por que que a igreja dos dias de hoje não desfruta de coisas grandiosas que Deus já deu para a sua igreja? Por que que não desfruta? Porque a entrega é pequena. A entrega é pequena. Sabe para quem que nós entregamos? Muita coisa para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família, mas para Deus é muito pouco. A verdade é essa, clara. Para Deus nós entregamos muito pouco. Deu meia hora de pregação, deu 40 minutos, já está doido. Acaba, pastor, acaba, tem um jogo lá, tem a novela, tem a série lá. A minha mulher está me esperando, meu filho, um compromisso com meu filho. Louco para sair da presença de Deus. Cadê a entrega? A nossa entrega é pequena, por isso nós desfrutamos de pequenas coisas. O nosso Deus é grande, para desfrutar de coisas grandes, a entrega tem que ser grande. A fé tem que ser grande. O sacrifício tem que ser grande. Não pode ser coisa qualquer. Agora, eu posso fazer com você um desafio, que está ouvindo isso e que às vezes não está acreditando. Faz. Faz. E se você não tiver resultado, eu mudo de nome, eu deixo de pregar o evangelho. Porque não é eu que estou falando, é a Bíblia que está mostrando. Os discípulos, eles não entregaram só um momentinho quando nós entregamos, não, eles entregaram a vida. Como o pastor já pregou aqui algumas vezes, eles não chegavam no altar e davam 10, 15, 20 reais, 50, eles davam era tudo que eles tinham, porque sabia que o governo ia tomar tudo, a perseguição era grande. Eles não queriam saber de vida não, eles queriam saber de Jesus. Eles se entregaram, foi assim, ó, por completo. A gente, para entregar um pouquinho, é cheio de nhenhenhê, cheio de reserva. Nós precisamos conquistar, não para a nossa glória, mas para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Mas nós só vamos conquistar as coisas grandes se nós entregarmos coisas grandes. E não é para você vir no altar e como muitas igrejas fazem, você trazer seu carro, sua casa, sua fortuna, não. É para você trazer a sua vida, o seu coração, o seu sacrifício. É isso que Deus quer. Deus não quer dinheiro seu, quer nada. Deus quer você. O Espírito Santo quer você por completo. Ele quer o seu coração, o seu amor por Ele. Pouco interessa a Ele o que você tem de valor, o que você acha que é valor, porque às vezes o que nós temos materialmente nem valor tem, e nós é que colocamos valor nas coisas. Porque o que tem valor realmente, a gente às vezes nem conhece. O maior tesouro da humanidade fica guardado, empoeirando e sem reconhecimento, sem valor. Poucos valorizam isso aqui como um diamante, como um tesouro. Poucos. É a realidade, porque se valorizasse, ia comer isso, não ia largar isso para nada. Tem crente que tem vergonha de andar com a Bíblia ali fora, gente. Pelo amor de Deus. Ah, não, o negócio é no celular, porque aí, como se diz, ninguém está me vendo. Celular, eu posso estar mexendo no aplicativo aqui. Não, minha Bíblia é no celular. Fala com ele para pôr a Bíblia debaixo do braço, você morre de vergonha. Isso é coisa do passado. Mas, na verdade, Deus conhece o coração. Não é porque é coisa do passado, não é porque ele tem vergonha. Tem vergonha de assumir a identidade dele. Aí fica falando que não é necessário.
Ele pode falar e enganar o homem, mas a Deus ele não engana. Eu falo porque um dia eu senti vergonha. Um dia eu senti vergonha de andar com a Bíblia. Me constrangia. Mas hoje eu sei que aonde ela está comigo é a presença de Deus, é a presença do Espírito. É o meu tesouro, é a minha espada de guerra mesmo. Esses dias eu fui para o clube lá, levei a Bíblia ficou lá em cima, lá assim, eu vi que os outros passavam, mas põe com a Bíblia em cima das mochilas aí, os caras estão arrumando. Mas aonde eu vou, no meu carro, eu só ando do meu lado assim, ó. Tem hora que chegam uns passageiros lá meio pesados, né? Não vamos falar outro nome não, mas chega lá dá até um coice para trás. Ó. A espada, né, irmão? É a espada. Essa corta mesmo. Essa corta só de você chegar perto. É, ué. Mas são coisas que precisam ter valor e são pouco valorizadas por nós. Às vezes nós damos valor a coisas deste mundo, que são passageiras, que hoje você valoriza, amanhã já não vale mais nada. É igual um carro novo, você compra hoje, amanhã a tabela cai, amanhã já não vale mais nada, amanhã um carro bate, amanhã já virou sucata. E era uma coisa que você até morria, eu queria ter isso, eu queria ter isso. Não é assim? É. Nós precisamos desfrutar de coisas grandes como este povo desfrutou, mas nós precisamos lutar guerras grandes como eles também lutaram. Então não adianta entrar para a guerra achando que vai ser mamão com açúcar não, é entrar para a guerra falando assim, eu sou mais que vencedor, mas eu sei que o trem é feio. Eu sei que eu vou ter que suar a camisa. Vou ter que fazer algo, eu vou ter que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Porque se for muito fácil, eu não vou ver grandes resultados. Gente, aquela vez que eu fiz um propósito, eu falo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que eu fiz o propósito de 40 dias lá para o encontro. O que eu senti naquele encontro, acho que ninguém aqui vai entender. Ninguém aqui vai entender. Porque não sentiu, porque de repente não estava ali envolvido naquele mesmo propósito. Mas o que eu senti ali foi algo assim que eu nunca vou ter condição de esquecer daquilo. Eu não gosto de falar muito daquilo porque, como eu disse, as pessoas não vão entender. Mas foi algo tão grande, Bevimar. Aquele ato que o Espírito te usou para fazer com a minha pessoa, não foi para mim o louvor, para a minha glória, não, mas foi uma coisa tão grande. Eu senti tanto amor de Deus comigo, mas tanto, que eu gritava, eu não conseguia parar de chorar, de gritar, de gemer. Foi uma coisa assim, uma experiência assim. Mas teve uma semente para mim desfrutar daquilo. Teve uma semente que gerou sacrifício. Teve dias de eu subir pela misericórdia de Deus, que é uma coisa é você subir lá de vez em quando, uma vez por semana, outra coisa é você renunciar a tudo que você está fazendo e ter que cumprir um propósito de 40 dias, debaixo de chuva, de canivete, debaixo de problema, debaixo de cansaço, de tudo. Gente, propósito de 40 dias é propósito para você ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Entra no propósito de 40 dias, pede direção de Deus e entra que você vai ver. O pastor estava falando do... Quem que é que o senhor falou comigo outro dia? Que ficou 40 dias só na água. Ô gente, 40 dias só na água. Ah, mas isso é loucura. Mas olha o grau de espiritualidade que o cara está. O cara entra no culto, você não vê o cara desconcentrado, não. Alguns cultos que eu assisti dele é o tempo inteiro em oração. Se não é ele que está pregando, ele está intercedendo. Ele só vive no Espírito. Não estou aqui para exaltar o nome do cara, não, mas faz a diferença. Quando há entrega, há diferença.
É a diferença. Ah, mas eu não quero viver isso não. Direito seu, quem vai perder é você mesmo. Tem galardão à espera de cada um. Quanto mais você semear, maior vai ser o seu galardão. Né? Volto a dizer, para muitos que entendem, não é semear dinheiro, não, é semear vida, tempo, coração, dedicação, amor. Quanto mais entrega, mais é a grandeza da glória de Deus sobre o seu testemunho. Uma vez eu fiz um propósito de 21 dias, pão e água. No meio desses 21 dias veio várias lutas. E algumas conquistas também. O cara que era mais meu inimigo, que eu tentei matar, dei vários tiros, não morreu, pela misericórdia de Deus e pela misericórdia da minha vida também. Um dia esse cara chegou perto de mim, confessando ao Senhor Jesus e falando comigo que me perdoava. E essa era uma das intenções do propósito, que ele me perdoasse de coração. Não precisou de eu pedir ele perdão não, ele já veio declarando que me perdoava. E que a gente tinha que fazer a obra junto para impactar o bairro, porque todo mundo sabia que eu era doido para pegar ele, era doido para me pegar. Vamos fazer a obra junto lá no bairro, que nós vamos impactar todo mundo. Então foi 21 dias a Esther, recém-nascida, ela estava com o cisto na vagina. Imagina, criança de 6 meses, nem 6 meses eu acho, recém-nascida, ia ter que fazer a cirurgia. Eu falei com a Gisele, não vai, não vai, não vai. Pouco tempo antes dela fazer a cirurgia, o cisto estourou e ela não precisou fazer a cirurgia. Eu vivi experiências de pessoas que queriam me matar lá dentro. E 3 dias depois mandar para mim uma carta falando, segue o seu caminho, não quero nada com você, e que Deus te abençoe. Gente, a mover. Teve um dia que eu cheguei a levitar. Acredita quem quiser, quem sabe que eu estou em cima do altar. Eu cheguei a levitar. Eu senti o meu espírito de se desgrudar da minha pessoa. Deus me deu visão de ver coisas lá dentro, assim, o diabo realmente entrar dentro da pessoa e eu ver a cara do diabo transfigurada na cara da pessoa. E ninguém estava ali ver, só eu ver. E a pessoa depois falar assim, nossa, tinha algo muito esquisito aqui. Eu falei, eu vi o que tinha aí. E na hora que eu olhei para a cara da pessoa, eu arrepiei dos pés à cabeça. De tão tenebroso que é a presença do inimigo também. Não vai brincando com o inimigo achando que é eu peso na cabeça. Santifica sua vida não para você ver. O que Jesus falou com Pedro lá? E eu que te poupei, meu filho, porque se ele te pega, ele te cirandar, ele te estragar você todo. Eu que te poupei. Eu vejo o crente aí achar que, falando do inimigo aí, achando que estou aqui para glorificar o inimigo não, mas não brinca com coisa séria não. Leva as coisas a sério, porque é tenebroso. Então o que eu quero passar para os irmãos é que tem que ter uma entrega maior. Nós estamos com projetos e planos aqui para que essa igreja cresça. Não é crescer para falar que a igreja é grande, não, é crescer de testemunho e da glória de Deus. Não é crescer para mostrar para os outros que a igreja é grande, não. É crescer, eu quero que venham os doentes, que amanhã ou depois fala, eu fui liberto, eu fui transformado, Deus me curou, Deus fez grandes coisas na minha vida naquele lugar. É isso. Mas isso só vai acontecer se a igreja estiver entregue, totalmente entregue. Cada um dando o seu melhor. Agora, abre uma missão, um negocinho, fica cheio de coisinha para poder. Pode ser assim, nós não vamos desfrutar de coisa grande se nós entregar coisa pequena não, gente. Nós temos que nos entregar coisa grande. Esse povo de Jericó conquistou essa cidade aqui porque eles obedeceram à direção. Tem gente hoje em dia que está indo contra a direção. Fala uma coisa, começa a murmurar contra a direção. Deus está dando a direção, faz, creia.
independente do grau de dificuldade, faz que você vai ver resultado. Esse ano eu vou fazer de novo, pastor, 40 dias ali, ó, durinho antes do encontro. Eu sei que esse mover do Espírito lá vai ser grande. Eu sei que vai ser grande, mas eu sei que precisa também pagar preço. Não adianta só chegar lá, vou passear, Deus vai mover naquele lugar, vai ser churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo. Não. Aproveita a partir de agora mesmo, já começa a orar, a jejuar para Deus fazer coisas grandes lá na minha e na sua vida. Mas tem que ter uma entrega verdadeira, grande. Não entrega coisa pequena não, porque Deus não tem coisa pequena para você não. Deus tem coisa grande. Mas Ele quer que você entregue coisa grande. Amém? E que o Espírito Santo continue falando no seu coração, que você venha ler esse capítulo todo, que você venha refletir em cada coisa que o Senhor pede aquele povo para fazer, a dificuldade, o sacrifício, a obediência, a fé daquele povo em obedecer a Deus, para que as muralhas viessem cair abaixo, para que o que já era deles viesse realmente estar na mão deles e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Ei, glória, hein?